Boa noite, povo de Deus, a paz para todos, né, irmão? Aí nessa noite, Deus, ele vem falar sobre autoridade, né? A autoridade de Deus, a autoridade de Deus na nossa vida. Aonde está a sua autoridade, né, meu irmão? Então, Deus, ele vem dar mais uma palavra profética, né? De ensino, né? E de muito conhecimento para nós, né, povo, irmão? Passamos por dias difíceis, momentos difíceis nas nossas vidas, né? O mundo anda meio distorcido das coisas, né? Então, que Deus ele venha a falar mais e mais, né? Mais e mais. Deus tem muita coisa para falar, né? Porque o povo anda dormindo, o povo está disperso, o povo está parado, né, irmão? Então Deus ele deu essa palavra hoje, né? É pequena, é rápida, mas ela é muito eficaz. Ela vai te deixar mais firme na palavra, mais corajoso para seguir em frente nas batalhas que ainda estão por vir, né? É muito bom seguir a Deus, é muito bom estar na presença de Deus, né? Continuamos ainda, nós somos falhos, né? Mas estamos num processo de se consertar com Deus, de andar correto com Deus, de estar fazendo a coisa certa, né? Para Deus, né? Então, Deus ele deu essa palavra, né? A autoridade de Deus, a autoridade espiritual do cristão. Jesus tem todo o poder e delegou esse poder a quem crer nele. Por isso, todo crente tem autoridade espiritual como representante de Jesus na terra. Essa autoridade nos dá poder, né? Ela nos dá o poder. Deus nos deu o poder da autoridade, né? O cristão tem o poder da autoridade de Deus, né? Para que possamos fazer a grande obra, né, irmão? Então, esta autoridade que Deus nos dá o poder é o poder para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, temos que ter autoridade dada por ordens de Deus e não segundo lhes dá na ideia, né? Eu não estou aqui falando coisas da minha boca que eu imaginei, vou imaginar falar isso aqui. Eu vou falar hoje de Mateus. Não, a autoridade ela é dada de Deus. Deus fala, nós ouvimos e depois transmitimos para as pessoas. Não é eu que invento, não é o pastor que inventa, não é ninguém que inventa. Inventar palavra não adianta, é dada a Deus. Deus fala comigo, fala, é essa daqui, manda essa mensagem. Deus fala com o pastor lá, ele é dada a mensagem. Deus fala com o evangelista, Deus fala com o fulano. E ele vai falando. Ele não inventa, ninguém inventa. A palavra de Deus ela não é inventada, né? Até Deus não permite isso, né? Deus não ia permitir que falamos à toa, blasfemamos, ficar falando um monte de coisas do nosso coração, da minha boca. Não, ela é dada por Deus. Deus quando fala, ele fala e manda a mensagem, né? Então é desse jeito. Então, para pregar o evangelho, temos que ter autoridade dada por ordem de Deus e não segundo lhes dá na ideia. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. É só pegar a Bíblia e abrir e ver lá, em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? E também Deus ele deu autoridade para ensinar outros a seguir Jesus, né? Lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20. Então, ensinar sobre Jesus está relacionado à fé. Quando Jesus estava para subir ao céu, ele disse:
Vão e façam os discípulos de todas as nações. Fazer discípulo de todas as nações é ensinar o que Jesus fez, ensinar a palavra de Deus, para fazer discípulos de Jesus, para que venhamos, o povo viesse a se unir na presença de Deus, para caminhar na presença de Deus, para seguir os caminhos de Deus, para seguir e chegar à grande glória no dia do juízo final, para sentarmos ao lado do Pai. Não é isso? E a outra é para vencer o medo e o pecado. Deus deu autoridade para vencer o medo e o pecado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Dá para vocês estudarem lá. E o medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. Em quem você tem confiado? Eu confio em Deus, eu tenho confiado em Deus. Então, quando eu confio em Deus, nada me abala, O medo não me abala, as coisas ruins não me abalam. Ela pode até acontecer na minha vida, mas é por permissão de Deus, Mas também não vamos procurar ideias na rua, no mundo, Então, nós temos que prestar atenção na palavra, Deus, ele nos guarda, e ele nos quer bem. Então, ele dá autoridade para que você não tenha medo. Então, não tenha medo, Tenha fé. Aqui diz fé. Como eu falo sempre nos outros vídeos, fé. Deus vem falando da tua fé. Então, não tenhamos medo sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo, Nós temos um Pai maravilhoso. Por que ter medo? Deus é o dono de tudo, é o nosso Pai. Então, por que ter medo? Ele nos guarda, Ele nos garante. Ele nos garante a segurança, Que venhamos ter mais fé, Que não tenhamos medo de enfrentar a vida, de enfrentar as batalhas. As batalhas vão vir. Se você tiver medo, você vai cair, você vai fracassar, irmão? Então, continue na fé que Deus, ele te dá autoridade para que você não tenha mais medo, Então, é isso. O quarto era para fazer o que Jesus fazia. Lá em João 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. A intenção de Jesus era que espalhassem o evangelho através de ensino. E pretendia que a igreja viesse a ser uma igreja que ensina. Uma igreja que ensina. Igreja saber, crescer e anunciar. Saber é saber que Cristo é o nosso Salvador, único e verdadeiro Salvador da nossa vida, da nossa alma. Crescer é crescer na palavra. Nós temos que crescer na palavra. E para crescer na palavra, nós temos que nos alimentar da palavra, É como criança. A criança, ela tem que se alimentar para ela crescer. Então, nós, cristãos, temos que fazer isso. Se alimentar da palavra para crescermos perante ao nosso Pai, Então, Deus vem falando isso. E anunciar as boas novas que Deus tem para todos nós. Anunciar que Deus, ele é o nosso Salvador, irmão? Anunciar a palavra de Deus, Essas são as três coisas que temos que fazer, que Jesus quer que a igreja ela fale, Que o pastor da igreja fale, que o presbítero da igreja fale, que o evangelista, que o povo de Deus que está ali dentro fale, Ninguém pode ficar parado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que falar sempre. Deus tem falado. Deus fala sempre para o povo. Então, não devemos nos calar.
da palavra de Deus. Ela tem que ser dita aos quatro cantos do mundo, né? A todas as nações. Deus não falou, Jesus não falou. Então é isso que temos que fazer, né, irmão? Então, Jesus realizava milagres, curava doentes, expulsava demônios, ressuscitava mortos, consolava quem estava triste e trazia transformação em todos os lugares onde ia. E a Bíblia diz que ele nos deu autoridade para fazer o mesmo, né? Para fazer o mesmo. Tem uns que têm o dom, né, de expulsar demônios, né? Tem autoridade de curar os enfermos, né? De falar com pessoas, né? Para que a pessoa não venha a se suicidar, né? As pessoas que estão em crise, né? Porque o inimigo ele vem assolando esse povo, né? Ele vem atormentando, porque é numa crise dessa de pandemia que o inimigo ele usa de artimanha, de tentar enganar o povo, né? E não só o povo de Deus também. O povo de Deus cai também. Aqueles que estão balançados, que não andam firme na presença, eles caem sim, né? Porque o Satanás ele é astuto. Ele tenta nos destruir, né? De muitas das vezes Satanás tentou me destruir, né? Mas o Deus já tinha falado lá atrás que a minha promessa, né, ia ser cumprida na minha vida, né? Eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que pregar, eu tenho que aprender a falar mais de Deus, eu tenho que ajudar a salvar almas, né, irmãos? Por muitas das vezes eu falhei, né? Porque quis andar muito no mundo, dava as costas, né, para Deus. O inimigo me vendava meus olhos e eu acompanhava, deixava ele vendar os meus olhos, né? Mas Deus, quando ele tem promessa na nossa vida, ela é cumprida. Não adianta, irmão, não adianta, não tem Satanás, não cai uma folha que não seja permissão de Deus, né? Então eu sempre acreditei, eu sempre confiei, mas eu não andava. Eu não parava e falava, agora é contigo, Pai. Não. A gente dá brecha para o inimigo, mas não abre a porta para Deus. É incrível. Só hoje eu estou vendo como é o que eu fazia, né? Deus ele está falando comigo, está me mostrando o que eu era antes, como ele está me ensinando na palavra, até o meu modo de falar, porque antes eu falava xingando, eu xingava muito, bebia, fumava, né? E aos poucos Deus ele vem me mudando, vem me moldando, vem me ensinando, vem me tirando aqueles modos de Satanás, aqueles modos do mundo, aquele que Deus odeia, o mundo, entendeu? Ele não quer que eu fique falando coisas que não provém dele, entendeu? Então ele vem me ensinando, né? É um processo longo, né? A caminhada é longa, né? Mas cada passo que eu der, eu vou crescendo espiritualmente, eu vou crescendo na palavra de Deus. Deus ele vem me ensinando a cada passo, né? Eu vou dando meus passos. Como eu falo, que eu ainda estou no jardim de infância na palavra de Deus, né? Então é desse jeito. Mas se não caminharmos, se não dermos o primeiro passo, a gente fica para trás, entendeu? E quando a gente fica para trás, Satanás usa de artimanha esse teu parar. Que você parou, aí Satanás fala, agora é hora de eu agir. E ele age, aí você desanima, aí daqui a pouco aí daqui a pouco volta a beber de novo, daqui a pouco tá no mundo de novo. Aí Satanás fala assim, viu, como é que esse teu filho aí é fraco?
entendeu? Mas não, na minha vida, hoje, eu falo que está sendo cumprida a palavra de Deus, né? Eu tenho estudado, eu tenho falado com o Pai. É como eu falo, eu sou falho, sou pecador, né? Mas eu tenho toda certeza que eu tenho um Deus maravilhoso, que Ele me dá autoridade para que eu venha a mudar, para que eu venha crescer na palavra, para que eu venha usufruir do amor dEle comigo, para que eu venha a ajudar as pessoas a ficar da mesma forma que eu estou, que é seguir os passos de Deus, que é seguir os mandamentos, né? Eu sei que é difícil, o evangelho é difícil você seguir, porque o inimigo, ele quer te afrontar, ele te afronta a todo momento. Então, a forma é pedir força, discernimento, né, sabedoria, para que você venha ler a palavra, para que você venha a não errar na palavra, porque a palavra ela tem que ser reta, correta, entendeu? E ela sendo certa, você estudando a palavra correta, você não quer mais sair. Você vai ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Você fala assim: puxa, por quê? Por que eu andava nesse mundo, né? Tinha um pai, né? Tem um pai tão maravilhoso que sempre quis que eu andasse correto, na linha certa, e eu sempre quis andar no lado torto, né? Mas tudo é no tempo de Deus, né, irmão? Tudo é no tempo de Deus. Eu pensava até que era lá para trás, né? Mas tudo é no tempo dele. Eu dou glórias a ele do que eu estou hoje, do que eu estou caminhando, do que eu estou seguindo, né? A minha família anda feliz, a minha esposa anda feliz, os meus filhos estão felizes, né? E eu mais ainda, porque eu conheci a verdadeira paz, eu conheci o verdadeiro amor, que eu já tinha há muito tempo, só que eu deixava para lá, falava: não, senhor, peraí, só mais um minutinho, deixa eu andar mais um pouquinho aqui no mundo, peraí, deixa eu escutar esse pagodinho, deixa eu sair aqui, entendeu? E hoje me encontro 42 anos, entendeu? Já era para estar fazendo, ó, a obra de Deus há milhões de anos, há milhares de há anos atrás, milhares não, porque senão ia ter 1000 e poucos anos, né? Então, que venhamos a compreender o que Deus quer falar, que venhamos a pedir discernimento para o Pai, pedir força, né? Que hoje em dia eu acho que é o que o povo mais precisa, é de força, né? Porque fica fraco. Parece que o mundo suga demais as pessoas. Não, e o pior é que suga só para falar a palavra de Deus, né? E para caminhar, assim como eu fazia direto, né? Para ir num pagode, para ir numa festa de onde tem cerveja, acordava, ficava firme o dia todo, pá, e já ia para festa. Agora chegava para ir para uma igreja, vamos lá para casa do Senhor. Ai, tô com sono, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo, entendeu? Então, que Deus venha nos dar força. É essa força que vai fazer para que os irmãos vá ao culto, vá à célula, né? Vá aos cultos de quarta, segunda, dependendo da igreja de cada um, né? Da congregação de cada um. Então é isso. Coisas que eu não tinha força para isso, porque o inimigo usava dessa artimanha. Ele botava, ele falava: não, Henrique, você está cansado, fica aí, tranquilão. Amanhã já tem um pagodinho, amanhã já tem um churrasco na casa do amigo, e amanhã vai vir uns amigos aí tomar umas cerveja. Entendeu? Parece brincadeira, é uma conversa, mas é sério, a coisa é séria, né? A coisa é séria. Eu dava muito mole. E agora que eu vejo, Deus está me mostrando, né? Deus está falando comigo a todo momento. Ó, filho, viu? Olha como é que você andava, olha como é que está agora. Olha aí o teu caminho. O teu caminho é esse aqui, não aquele lá. E Deus me mostra. Deus tem me mostrado como eu devo andar.
né? E esse é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que amar a Deus, do que falar a palavra dele. Muitas das vezes abrir a boca para o inimigo, né? Porque a gente abre a boca a todo momento, né? Então, nada melhor do que abrir a boca para Deus, falar a palavra de Deus, servir ao Senhor, né? Então, isso é muito, mas muito maravilhoso. Quem ainda não está na presença, que venha estar, que venha a entender o que é o chamado de Deus na nossa vida. Isso é a coisa mais maravilhosa. Entendeu, irmãos? Que os irmãos venham a pedir a Deus essa sabedoria, essa inteligência, essa força, para que não venha parar, para que continue no caminho certo, né? Até a chegada, até a vinda de Deus, né? Até o dia do juízo final. Então, mas com autoridade vem muita responsabilidade. Não podemos abusar dessa autoridade espiritual. Precisamos sempre lembrar que nós estamos debaixo da autoridade maior de Deus e devemos sempre procurar fazer sua vontade, né? Então nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Não podemos ultrapassar isso. Deus, Ele que manda. Deus, Ele que rege a nossa vida, né? Então não podemos passar por isso, né? Também não podemos forçar nossa autoridade sobre outras pessoas. Cada pessoa tem o direito de escolher se vai se submeter a Deus ou não, né? E quando a gente fala com a pessoa, não podemos mandar a pessoa, olha só, você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar, porque Deus, Ele quer falar contigo. Então não, nós vamos falar, mas se ela não quiser aceitar, é com ela. Deus deu livre-arbítrio para cada um, né? A autoridade é dada para nós, mas eles podem escolher, tem um livre-arbítrio. Se eles querem ouvir, tem gente que ouve e sai por aqui, tem gente que ouve e guarda no coração, né? E ali Deus transforma a pessoa sobre isso, entendeu? Que aí quando você ouve a palavra e deixa sair por aqui, aí você dá brecha para o inimigo. Aí o inimigo fala, ele não escutou a palavra, agora peraí, eu vou jogar uma flecha boa para ele. Aí joga a seta dele, na flecha não, a seta, que é as setas ruins do mundo, né? Para que você não venha mais entender a palavra de Deus. Então tem outros que já guardam, a palavra vai para o coração. E essa, quando vai para o coração, é transbordada, né? Pelo Espírito Santo. Então Deus, Ele transforma as pessoas, né? Porque nós ouvimos a palavra e nós gostamos, deixamos a palavra de Deus entrar. E quando a palavra de Deus entra, verdadeiramente nós somos transformados, né? Quando deixamos entrar. Agora quando ela entra aqui e sai aqui, não muda nada, né? Só muda a vontade do inimigo a te agarrar mais e mais, né, irmão? Então que deixar Deus falar no seu ouvido e que vocês deixem entrar para o seu coração e que Deus venha transbordar a sua vida de alegria, de calmaria, né, irmão? Que venha ser mudado, transformado, né? Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Então não podemos. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé, irmão. Exercite a sua autoridade. Exercite a sua confiança em Deus. Andar com Deus é maravilhoso, irmão. As lutas vêm, né? O deserto vai vir. Tem vezes que vamos passar por deserto. Porque o deserto é para o aprendizado nosso. O deserto não é porque Deus quer nos castigar. É para nós aprendermos a ser melhor, né? Às vezes uma área que Deus está vendo que você não está pegando ainda.
te joga no deserto. Aí você fala, Senhor, mas o deserto, eu estava tão bem. Aí Deus vai falar, não, tá não. Vou te moldar nisso aqui, tá difícil. E você anda no deserto. Mas o deserto com Deus, ele é maravilhoso. Porque o deserto com Deus, ele te transforma. Agora anda no deserto com Satanás. Ele vai te esmagar. Ele vai te jogar mais ainda no buraco, no buraco, no buraco. Porque ele quer te destruir. Né? Muitas das vezes, nós não pensamos nisso. Né? Quantas sepulturas Deus já me tirou. Mas isso eu vou falando mais pra frente, entendeu? Muitas sepulturas. E Deus assim, eu na noite e no outro dia de manhã, alguém chegou, uma missionária, um amigo que era cristão, né, que é cristão, falava comigo, você estava naquele lugar lá ontem, cara, e nem sabia o cara, mas Deus sabe onde você estava. Deus está ali, ó. Deus quer falar contigo, irmão. Não vai mais para aquele lugar. E eu ficava assustado. Né, no primeiro momento. Teve uma vez que eu fiquei assustado, né, com o que uma missionária falou. Fiquei até, acho que umas 2 semanas sem sair na rua, sem bebida, sem cigarro, sem nada. Fiquei com medo do temor de Deus, de eu morrer e não ter a salvação. Falei, isso, se me pegar agora, lascou. Eu tô errado. Era só a misericórdia de Deus. Só se for na balança, né? Chegar na balança e dar aquela pesada e Deus, ele ser misericordioso na minha vida, né? Mas Deus, ele foi e ele é misericordioso na minha vida. Ele é na sua, ele vai ser na sua família, né? A Deus foi misericordioso. Deus me guardou. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, elas serão cumpridas na sua vida, irmão. E ela está sendo cumprida na minha vida, né? E eu estou caminhando, vou caminhar e quero mais e mais e mais e mais da palavra de Deus. Eu quero aprender. É como eu falo, eu ainda estou tô chegando no pré, né? Chegando no pré ainda da palavra, né? E a cada dia eu venho me alimentando mais e mais, venho falando com o Pai. Eu não quero perder essa unção. Eu não quero perder o meu galardão, né? Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás da minha salvação, da salvação dos meus, né? Ajudar ao povo a ter a salvação, a conhecer o amor de Deus, a conhecer a verdadeira palavra de Deus, né? Então que venhamos a fazer isso, irmão, todos nós, né? A vida parece ser curta, mas ela, quando você está abraçado, agarrado com Deus, ele te dá, Deus abre ampla o mundo, as coisas, né? E você vai olhando e vai falando, nossa, eu ainda vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E eu pensei que já tinha acabado a minha vida, mas não. Deus, ele te renova. Deus, ele renova a sua vida. Ele te dá vida com abundância para você caminhar, para você ainda ver coisas que você não viu, para você obter as coisas que você ainda não teve, ter coisas que você sempre sonhou, mas que o inimigo, ele não deixou, entendeu? Então Deus, ele vai te dar ampla. Então você vai ter uma vida ampla, né? Lá na frente, para que você venha usufruir do amor de Deus, das promessas que Deus tem para você, das bênçãos que Deus tem para você, né? Porque ele é maravilhoso, ele é o nosso Pai, irmão. Que venhamos a andar correto, exercite a sua fé, confie mais, né? Passe no deserto sem murmurar, espere, confia, né? Deus, ele tem promessas nas nossas vidas, né, irmão? Então, aqui, ó, é tempo
de entrarmos em um novo nível espiritual. Tempo esse de comermos o melhor fruto da terra. Né, irmão? Melhor fruto da terra. Melhor fruto da terra é a palavra. É a palavra correta. Hoje em dia temos que falar a palavra correta de Deus. Muita gente não está entendendo o que Deus quer falar. O que Deus tem para nós. O que Deus tem para o povo de Deus. Né? Ela está sendo dita correta. Deus, ele é maravilhoso. Tome conta da sua vida. Faça dela o agir de Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar na sua vida, irmão. Entregue a sua vida para Deus. Caminhe. Continue firme com Deus. Exercite a sua fé. Não deixe a sua fé morrer por coisas bobas. Que nessa noite Deus venha te dar autoridade. Autoridade para você enfrentar as coisas ruins da tua vida, né, no dia a dia. Que Deus venha dar autoridade para você no seu ministério. Que Deus venha te dar autoridade no seu emprego. Que Deus venha te dar autoridade na tua família para cuidar, para ensinar. Que Deus dê autoridade total para todos nós. Autoridade para enfrentar Satanás, né? Então que os irmãos nessa noite reflitam na palavra de Deus, né? Compreendam que Deus, ele quer falar realmente no seu coração, né? Que Deus, ele nos abençoe nessa noite, nos guarde com todo o coração. Amém.